Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos então dar continuidade aqui com esta sessão, a sessão paralela 1, com o tema Eventos esportivos, como jogar contra a violência. Fazem parte deste painel o Dr. José Lima, que vai dar início à sua intervenção. Portanto, o Dr. José Lima é licenciado em Teologia e mestre em Ciências de Educação. Coordenou já vários projetos na área de intervenção social e, neste momento, é o coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto. Muito boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui e saudar de um modo particular o Sr. Presidente da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, Rodrigo Cavaleiro, e dizer-vos que eu não sou um perito em segurança, nem um perito em violência no desporto. Eu coordeno o Plano Nacional de Ética no Desporto, portanto, uma dimensão mais positiva, mais valorativa do desporto. E, digamos, no sentido de também dar aqui algum input nessa dimensão mais positiva. Antes de transmitir aqui algumas ideias, eu gostaria de dar notas prévias em relação à minha intervenção. Dizer primeiro, em relação à semântica deste contra a violência. Eu recordo que em 2019, quando houve a revisão da Lei 2009, vários deputados, nessa altura, após esse debate da revisão da lei, referiram que, se calhar, a denominação, a semântica da Lei de Combate à Violência não seria o mais correto, porque o estar contra significa realmente estarmos contra alguém. E no desporto, o estar contra significa realmente ter o outro como inimigo e, se calhar, e não ter o outro como um colaborador, de certa forma. E, portanto, se calhar, no vindouro, a lei poderia ter outro nome, outra denominação, porque me parece que devíamos ter uma dimensão mais positiva e não tanto uma carga negativa a nível da semântica. Depois, a percepção. Dizer-vos que eu vou muito a clubes, vou também a ações distritais de diversas modalidades esportivas e aquilo que me apercebo é que realmente a dimensão da violência no desporto não é assim tão grande como nós, por vezes, temos essa percepção. Eu deixo-vos aqui só este dado. Por exemplo, de 1000 jogos que a Associação do Porto, Futebol do Porto, realiza por fim de semana, as incidências andam à volta dos 5%. E, portanto, não me parece que seja um número, digamos, grande para a percepção que nós temos da violência no desporto. Depois, este número não é recente da questão dos incidentes violentos no desporto, mas dá para ver a proporção, não é? Que grande parte são artefactos pirotécnicos e depois as incidências com os adeptos é realmente diminuta. E, portanto, há aqui realmente uma dimensão de percepção que nós temos e que eu acho que devemos mudar no sentido da dimensão positiva que eu também aqui vou focar. Por vezes, focamos muito a dimensão negativa, valorizamos muito a meditação da dimensão negativa e não tanto a dimensão positiva que há no desporto. E acho que depois leva a esta percepção negativa e que é errada. O desporto tem ou não tem violência? É um tema também interessante e que é um dilema, digamos, que não é, digamos, do ponto de vista até académico, não é um dilema já resolvido ou que não esteja resolvido. Porquê? Porque do ethos, daquilo que é inerente àquilo que é o desporto, podemos dizer que o desporto não é violento.
as pessoas é que trazem a violência para o desporto. Porque o ethos do desporto é um ethos valorativo. Digamos que o desporto serve realmente para o exercício do conjunto de valores. O exercício físico, a dimensão do respeito, a dimensão de espírito de equipa, etc. Um conjunto de valores que o ethos desportivo tem e que não são violentos, que não são negativos. Mas, por outro lado, também há determinadas atividades esportivas, modalidades, que, ao serem exercidas, requerem, de certa forma, uma certa violência. Gustavo Pires, neste livro do Agon, refere isto mesmo. Não é? Qualquer tentativa de irregularidade, agressividade subjacente ao jogo competitivo poderá deturpar a essência da prática desportiva enquanto espaço de confronto, sem a qual o desporto deixa de usufruir das condições da sua essência. Portanto, por um lado também, há um determinado conjunto de modalidades que a própria violência é, de certa forma, a essência dessa modalidade, e sem a qual essa modalidade não existe. De certa forma, o que o autor quer dizer é que essa violência existe, é o tal de agon, a expressão do agonismo, do agon, vem disso mesmo, do grego, que significa luta, combate, e esse agon é inerente ao desporto. Só que é um agon que tem que ser controlado, não é? Tem que ser um agon que tem que ser doseado e respeitado, de certa forma. Bom, depois, não vos quero também amassar, vários estudos referem aquilo que eu acabo de dizer, que é a dimensão da percepção, a comunicação social, que refere grande parte da dimensão negativa que há no desporto, as intrigas, etc., que vocês já conhecem, e não tanto a dimensão positiva. E dizer-vos também que, muitas vezes, a violência, na minha perspectiva, é, de certa forma, provocada, se calhar, por as condições que nós também criamos para que ela exista. Eu tenho aqui a ocasião faz o ladrão, e isto também vem a nível da criminalidade. Nota que, aqui não se nota bem esta fotografia, mas é uma caixa de segurança de um estádio. Realmente, se nós tentarmos colocar redes, colocarmos grades, se nós colocarmos, de certa forma, instrumentos ou objetos que realmente possam incentivar a violência, se calhar nós, de certa forma, estamos também a provocar, de certa forma, a violência. E, por isso, devemos também questionar-nos se não devíamos também abordar nos estádios, com as claques, os grupos organizados adeptos, outras formas de abordagem que não só estas dimensões de, à partida, termos uma dimensão negativa perante esses grupos. E por isso é necessário segurança, por isso é necessário polícia, por isso é necessário uma caixa de segurança, e esta dimensão, se calhar, limita também a reação das pessoas. Eu vou abordar muito rapidamente esta dimensão da prevenção e educação, não da reação-sanção. Eu entendo que o desporto tem que ter estes dois carris, no sentido de haver prevenção em relação à violência e também a reação-sanção disciplinar em relação a essa violência, mas eu vou-me situar nesta dimensão mais da prevenção e educação e quero-vos dizer que, em relação, por exemplo, à primeira e segunda liga e aos principais clubes, os clubes apostam bastante na responsabilidade social. E eu posso-vos dizer que, por exemplo, a Fundação do Futebol tem um prémio de responsabilidade social, onde eu também faço parte do júri, e todos os meses posso-vos dizer que todos os clubes investem bastante em campanhas, em atividades ligadas à sua responsabilidade social. Portanto, se calhar isto não é conhecido do público, mas posso-vos dizer que é uma aposta muito grande por parte dos clubes. Portanto, há esta preocupação genuína, me parece, por parte dos clubes em estar em contato com as comunidades, em promover um conjunto de valores, em promover a comunidade através do desporto e através da sua marca, do seu clube. Eu tinha aqui um vídeo para passar, mas não, em relação, por exemplo, a uma campanha interessante. Isto, por exemplo, posso dizer, foram propostas para o júri deste próprio mês, portanto, do Sporting, aqui do Feirense, campanhas, por exemplo, contra a depressão, mas há inúmeros exemplos. Bom, outros exemplos, por exemplo, para atenuar, digamos assim, a luta, por vezes, entre os grupos organizados adeptos,
por exemplo, este momento de quebra-gelo, que há muitos clubes já o fazem, isto é, antes dos jogos, os clubes, o clube que recebe também convida os clubes visitantes, os responsáveis, os dirigentes, os treinadores, a ter uma refeição ou um lanche para conviver, para dar exemplo. Por exemplo, aqui temos o caso da Pia com o Vizela, isso mesmo aconteceu antes de um jogo, para a promoção do fair play. Portanto, há também um conjunto, os grupos organizados adeptos também têm às vezes alguns sites, isto acontece não só aqui como no estrangeiro, em que promovem o bom acolhimento dos adeptos dos clubes que vêm de fora. E, portanto, há um conjunto de, digamos, de atividades que, digamos, atenuam esta dimensão, por vezes, de combate, de luta que existe entre os clubes e que eu acho que são boas práticas para atenuar essa dificuldade de incentivar, se calhar, por vezes, ao confronto e que nós devemos promover e valorizar. Nomeadamente, eu chamo-lhe este momento de quebra-gelo, mas não só de clubes da primeira divisão, por exemplo, está ali o Física, a Física Torres Vedras, que não está num clube de primeira nem de segunda, e que faz isto mesmo também. Portanto, clubes distritais, etc. Nós, por exemplo, temos também ações de sensibilização junto de clubes, junto de clubes, de grupos organizados adeptos, também de pais, de crianças. São ações gratuitas em que procuramos realmente incentivar ao bom clima, ao bom receber por parte, digamos assim, dos clubes e, portanto, se está aqui alguns clubes e que queiram promover estas sessões, são gratuitas e que nós disponibilizamos formadores para dar estas formações. Temos, por exemplo, o cartão branco que também criamos. Dou aqui 2 exemplos muito rápidos para vos mostrar como é que uma boa prática pode levar à diminuição das ocorrências disciplinares. Este é um cartão, não sei se vocês conhecem, mas que é um cartão que promove o gesto positivo que há no jogo. Não é o vermelho nem o amarelo, portanto, é esta dimensão positiva que vos falava do desporto e que, por exemplo, eu deixo-vos aqui este estudo que nós fizemos na Associação de Futebol de Lisboa, em que o cartão não era aplicado em 2015 e 2016, a partir de 2016-17 foi aplicado e vejam como o número das ocorrências diminuiu. Portanto, não é um cartão bonito, é um cartão que realmente pode provocar alguma mudança a nível comportamental. Outra dimensão também que este cartão provoca, e é muito interessante isto, é que este cartão leva, e nós temos essa estatística, à apresentação e divulgação de gestos de fair play, a dimensão positiva que há no desporto, através da imprensa regional e também da imprensa nacional. E, portanto, cada vez mais há estas notícias de fair play que existem nos jogos e, portanto, é uma reação, digamos assim, positiva do cartão e que me parece também muito positiva de passar, digamos, de combater a tal percepção negativa que nós temos, que penso que nós temos a nível do desporto. Temos também a bandeira da ética, que é um modelo de certificação de boas práticas nos clubes, em que, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol, exige os clubes a ter esta certificação. No fundo, nós certificamos os clubes que promovam atividades ligadas aos valores, à promoção do fair play, à promoção da ética no desporto. Depois, dou-vos aqui também alguns exemplos dessa certificação. Por exemplo, este Sano, que é uma mascote que a bandeira provocou, de certa forma, que anda nas bancadas a incentivar o fair play, por exemplo, dos adeptos, que eu penso que é interessante. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de Almeirim, em que há, digamos, um projeto que nós também estamos a acompanhar, em que há punição, multas, digamos assim, quem disser palavrões, digamos assim, e que, no fundo, é a bandeira que está a despoltar um pouco estes projetos para, digamos, promover o fair play e a ética. Deixo-vos aqui, por exemplo, outro exemplo de um clube que promoveu, junto dos pais, em vez de estarem os pais a incentivar ou dizer asneiras, etc., convoca um pai para ser o repórter da ética e depois tira fotografias positivas durante o jogo e no final da época há digamos, uma exposição de fotografias de fair play, da dimensão positiva no desporto durante os jogos. Para terminar, digamos, um projeto ou
dinâmica que está a acontecer junto das câmaras municipais. E estamos aqui no espaço urbano e isto é muito importante. O que é o que está a acontecer? No fundo, há câmaras que, através dos seus contratos de apoio aos clubes, têm um programa, que neste caso, Torres Vedras, os programas de apoio à promoção da ética, ou de Valongo, neste caso também de Valongo, mas há vários, em que majoram o apoio financeiro através de parâmetros de bom comportamento dos clubes. E, portanto, se o clube tem um bom comportamento a nível disciplinar, se tem a bandeira de ética, se tem o número de cartões brancos, etc., há uma majoração do apoio financeiro a esse clube. Portanto, isto parece-me também muito interessante por parte das câmaras municipais, no sentido de uma forma indireta, estarem a tocar no bolso dos clubes, de certa forma, mas também a promover a questão do fair play e da dimensão positiva no desporto. Isto é, no fundo, depois lutar contra a violência e contra, digamos, os atos menos corretos no desporto. E, portanto, parece-me também que é uma atividade, um programa interessante que muitos municípios já têm de promoção da ética e do fair play. Bom, aí era isto que vos queria transmitir. Depois, se tivermos tempo, também poderá haver alguma questão que queiram fazer. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua excelente intervenção. Eu talvez daria a palavra a alguém dado que poderá ter de se ausentar mais cedo, perguntar à plateia se há alguma questão, algum comentário a fazer aqui à intervenção do Dr. José Lima. Bom, dizer-vos que estamos disponíveis. Faz favor. Uma questão, em termos de, como deu a entender, a questão da prevenção da ética é feita já nos escalões maiores, certo? Vocês não fazem um trabalho em termos escolares. Obrigado. A minha questão é, o desporto escolar está a evoluir, certo? E, como nota a ver quando eu vou ver os miúdos a jogar, a questão dos comportamentos, os palavrões, dizem pronto, que é uma espécie de cultura que já prevalece desde as camadas mais jovens e depois chega aos séniores. E a minha questão é, se vocês também vão fazer esse trabalho, não nos clubes, em termos das camadas juvenis, mas também se vem às escolas, aos agrupamentos escolares, e através do desporto escolar, começar já a moldar os futuros jogadores e os futuros adeptos. Obrigado. O Plano Nacional de Ética no Desporto tem por missão a promoção da ética e valores no desporto, fundamentalmente nos escalões de formação. Portanto, é um programa preventivo. É óbvio que nós depois também articulamos com entidades ligadas ao desporto profissional, como é óbvio, mas a nossa missão é focada muito na dimensão dos escalões de formação, porque entendemos que é aí que nós podemos atuar e transformar o caráter da pessoa, porque até aos 14, 15 anos é que o caráter se forma da pessoa. E, portanto, é aí que nós podemos, digamos, influir e alterar um pouco as coisas. E, portanto, nós, fundamentalmente, trabalhamos nos clubes, nos escalões de formação, em que, posso-vos dar um número, nós, por ano, andamos por volta das 200 ações de sensibilização para crianças e jovens. Com o desporto escolar também temos essa missão, articulamos com o desporto escolar. Posso-vos dizer que também temos estas sessões nas escolas. Vamos ter agora um programa de formação para a bandeira da ética nas escolas e também o cartão branco também está a funcionar no desporto escolar. Mas, fundamentalmente, é um programa que nós entendemos que é preventivo e por isso, a nossa incidência é todos os recursos. Nós temos o PNED.pt, um site, e se vocês nos visitarem, tem lá um manancial, não estou a exagerar, de recursos pedagógicos para serem aplicados junto de crianças, treinadores, dirigentes, pais também, porque as nossas ações também são direcionadas para pais. Pronto, muito obrigado pela sua intervenção. De seguida, dava a palavra ao Sr. Subintendente Rodrigo Cavaleiro.
Rodrigo Cavaleiro é subintendente da Polícia de Segurança Pública, licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e docente do curso de pós-graduação de Direito do Desporto da Universidade Católica. Exerce as funções de Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto desde a sua criação em 2018. Anteriormente, como oficial da PSP, foi coordenador do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto entre 2010 e 2017, onde desempenhou funções de representação em vários grupos internacionais, destacando-se o think tank pan-europeu de peritos em segurança em eventos esportivos e ainda representante nacional junto ao Comitê Permanente da Convenção da Violência no Desporto, desde 2013, e atualmente vice-presidente do Comitê da Convenção de Segurança dos Eventos Esportivos, portanto, do Conselho da Europa. Releva-se ainda as funções como oficial de informações nas delegações policiais de cooperação no âmbito dos Mundiais de Futebol 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil e ainda no Euro 2012, realizado na Polónia e na Ucrânia. Sr. Presidente, a seu favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Temos aqui uma sala cheia, é bom ver. Quando me convidaram, e desde já muito obrigado pelo convite para esta sessão, quando me convidaram e quando soube que ia ter comigo hoje como colega também de painel, e quem saúde e também os demais, mas em particular aqui também o Dr. Daniel Seabra, não resisti a começar a minha apresentação aqui com uns excertos de um artigo muito interessante que nos mostra o quão este problema já tem bastante tempo. E não é de facto uma coisa de hoje, ou dos dias de hoje apenas, como tantas vezes ouvimos, que cada vez isto está pior, com a violência associada ao desporto, cada vez temos problemas mais graves. Enfim, há realmente flutuações, há alturas de maiores incidências, de alturas mais calmas, mas na realidade é um problema já bastante antigo, também em Portugal. E de facto, neste artigo, que o professor Daniel Seabra nos demonstra, e vão ter depois a oportunidade de o ouvir numa das próximas intervenções, o artigo intitulado O Comportamento Pacífico dos Espectadores nos Campos de Futebol antes de 74, mito ou realidade, é que há episódios que foram possíveis de recolher através da pesquisa em jornais da época, que já são muitíssimo antigos. Aqui o primeiro recorte que trago é de 1916. Como já vamos tão adiantados já na hora deste evento, eu se calhar saltava já para o terceiro recorte, 1956, numa altura em pleno Estado Novo, e quando também ouvimos tantas vezes dizer que realmente com medidas muito repressivas e com um Estado policial muitíssimo forte, que era impossível acontecer determinadas coisas que hoje em dia ocorrem. É interessante ler esta breve descrição. O mesmo jornal retoma um caso, portanto, um caso que já estava seguramente no parágrafo anterior, noticiando agora com mais detalhe que o árbitro Daniel Esteves foi atingido por uma pedrada pelo agressor, dissimulado entre a multidão, mas mais tarde descoberto pelo poder policial. Na sequência de tal ato, o árbitro sofreu 105 dias de doença e a perda de um dos olhos. Imagine-se o que era este caso, hoje em dia noticiado, com tantos canais de televisão, em especial no cabo, dedicados especialmente às notícias e mesmo também em termos de jornais, dedicados que dedicariam, e o espaço que dedicariam a debates, etc., só sobre um episódio como este. Teríamos seguramente uma semana bastante agitada em torno deste episódio, acredito eu. Mas longe da gravidade de situações ou de menor gravidade de alguns episódios que também ocupam o espaço mediático de hoje. Portanto, a questão da percepção, que o Dr. José Lima referiu também na intervenção anterior, é de facto também uma dimensão importante. O quão mais sensíveis nós estamos hoje a questões de violência, e ainda bem, porque somos uma sociedade também que queremos acreditar cada vez mais evoluída, mas também a questão da mediatização, a facilidade com que as notícias nos chegam, a facilidade como com qualquer telemóvel se grava determinados episódios, mas que não são coisas novas. De facto, acho que todos nós podemos ter essa perspectiva. Mas esta perspectiva de que a violência no desporto não é algo recente, leva-nos também a perceber o trabalho que foi desenvolvido ao nível do Conselho da Europa. E como perceberam também da apresentação, é um trabalho que me tem dito também respeito naquilo que tem sido o meu trabalho no Comitê, primeiro de acompanhamento da Convenção da Violência no Desporto, mais recentemente com a mudança de paradigma com a Convenção da Segurança, de Proteção e Serviço em Espetáculos Desportivos, e que tem sido um modelo evolutivo ao longo dos últimos anos, um modelo que tem crescido com a aprendizagem que os vários países que têm trabalhado em conjunto
tem feito com os episódios que ocorrem, ou alguns casos mais infelizes e as lições que daí resultam, ou algumas práticas felizes com que também temos que aprender e que temos que aproveitar enfim, e cada vez mais dinamizá-las e fazer com que sejam parte das nossas rotinas e das nossas práticas. Essencialmente, há aqui uma data também muito importante no desenvolvimento deste modelo, o incidente de Eisel Park, que muitos de vós provavelmente já ouviram falar, de uma final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Juventus, 1985, maio de 1985, que culminou com 39 mortos e muitos feridos. E logo na sequência desse incidente, também percebendo-se ali determinados erros e determinadas questões que importava melhorar, o Conselho da Europa dá aqui um sinal também da necessidade dos Estados se envolverem e não deixarem que episódios destes voltassem a acontecer. Daí que esta década fosse essencialmente determinada por um trabalho muito focado nos infratores. O hooliganismo estava na altura muito em alta também no Reino Unido e aliás, um dos clubes era o Liverpool. E a luta contra a violência associada ao desporto era quase o trabalho central em torno destas matérias, uma vertente muito securitária. Depois, em 1989, temos um incidente de Hillsborough, onde morreram ainda mais pessoas, estamos a falar de perto de uma centena de pessoas. É um incidente que ainda nos dias de hoje tem enchido páginas de jornais com conclusões que têm chegado já e de julgamentos que têm tido lugar já nos últimos anos, ainda que se arrasta desse tempo, mas essencialmente foi uma década mais dedicada à importância das questões de safety, as questões da proteção, como lhe chamamos, na transposição para o regime jurídico português desta mesma convenção, mas as questões de safety, melhoria das condições estruturais de segurança dos estádios. Tínhamos tido um incidente em Bradford City onde um incêndio consumiu um estádio em cerca de 5 minutos, ou praticamente um estádio, onde morreram também muitas pessoas, portanto materiais ignífugos. As condições estruturais de segurança dos estádios, as vias de acesso e de evacuação, a questão da gestão das multidões, evitar esmagamentos, etc. Portanto, segurança também acima de tudo. E tantas vezes, e essencialmente isso ficou visto em Hillsborough, muitos mecanismos que estavam implementados do ponto de vista securitário, como as redes e espaços que tentavam impedir a chegada de hooligans ao relevado, acabaram por ser aspectos infraestruturais que contribuíram para muitas mortes que ali tiveram lugar. Portanto, a parte securitária acabou por sobrepor ao aspecto de safety. Depois, na década de 2000, há aqui a partir do ano 2000, há um novo desenvolvimento deste paradigma em torno das questões da hospitalidade, da questão da qualidade dos serviços. Percebermos até que ponto é que um adepto, por mais pacífico que seja, estar 1 hora à espera numa fila quando o jogo já está a decorrer, se calhar facilmente se torna um adepto de risco. Ou seja, se nós não acautelarmos devidamente as questões de planeamento, tudo aquilo que é a qualidade de serviço que é prestado a quem pretende ter uma tarde bem passada de um espetáculo desportivo, que pagou bilhete, se calhar facilmente se torna um adepto de risco e está mais propenso a ter atos de violência, ou pelo menos a estar mais intolerante para com pequeninas questões que ali ocorram naquele dia de jogo. E, curiosamente, o grande palco central para que aquilo que já vinha sendo defendido por alguns académicos tivesse o seu grande momento para ser posto à prova foi o Euro 2004. Depois de um Euro 2000 com tantos problemas e tantos incidentes de violência, foi realmente no palco do Euro 2004 em que se testou a perspectiva da exclusão de adeptos de risco, um fator muito importante também, mas que já vem da componente securitária, com a questão da hospitalidade, o bem receber, o bem comunicar, o fazer as pessoas sentirem-se parte de algo, sentirem que são apreciadas, que são bem-vindas. Tudo isso foi então a dimensão da hospitalidade que vem como terceiro pilar de uma nova convenção que viria depois a substituir a Convenção de 1985, que era só focada nos aspectos de violência, e estamos então a falar dessa convenção mais recente, 2016, da segurança, proteção e serviço em espetáculos desportivos, que, no fundo, tem esta dimensão tripartida que eu vos expliquei: proteger vidas e integridade física das pessoas, a saúde, o seu bem-estar. Obviamente, também as questões de segurança são essas as primeiras que começámos a abordar: prevenir e reduzir os riscos, reagir a ilícitos, a comportamentos violentos, e depois a componente de serviço, fazer com que os adeptos se sintam mais confortáveis, apreciados e bem-vindos. É essencial também neste modelo a perspectiva de equilíbrio entre as vertentes e também a perspectiva integrada e multidisciplinar, o trabalho em rede. Nenhuma entidade sozinha
tem hoje em dia a resposta para a complexidade destes problemas. E, portanto, precisamos todos trabalhar em rede, precisamos todos trabalhar em conjunto, seja na definição de políticas, seja na implementação dessas mesmas políticas, na parte operacional, num estádio, num recinto de jogo, no próprio dia. Aliás, é essa a matriz que está por trás do tão propalado modelo inglês, que ouvimos tantos comentadores na televisão por vezes falar. Alguns deles estão a comentar, horas estão a comentar questões do próprio jogo em si, e depois vem falar também do modelo inglês. Mas afinal, o que é esse modelo inglês que tanto sucesso diz que teve? O modelo inglês segue, ou foi também uma das bases para este modelo que é defendido pelo Conselho da Europa, e partilho aqui até com a imagem de uma autoridade congénere do Reino Unido, a Sports Ground Safety Authority, a Autoridade de Segurança dos Recintos Esportivos do Reino Unido, que é também uma entidade muitíssimo importante na transformação de paradigma no Reino Unido, daquilo que foram as soluções que eles adotaram para, ao longo de décadas, porque isto não é uma coisa que se faça no estalar de dedos, mudar realmente os problemas e tentar transformar uma realidade que era tão marcada por incidentes ligados ao hooliganismo e aos problemas de violência que se viviam no Reino Unido. Legislação específica para o futebol, banning orders, as tais medidas de interdição de acesso a recintos esportivos, a importância das medidas de exclusão. Vamos prevenir a violência, prevenindo também o acesso de pessoas que são os focos dessa mesma violência. O estabelecimento de entidades, de autoridades também específicas para a matéria, a clara divisão de responsabilidades entre aquilo que é a componente pública e a componente privada, a parte do safety e a parte do security, aquilo que é a razão de intervir em termos de ordem pública, etc., das forças de segurança, que é a sua especialidade, e a componente mais de proteção civil, mais de safety, mais de gestão do espaço, tal como temos também a gestão dos espaços de um centro comercial, etc. A gestão de um recinto esportivo é algo também em que o próprio promotor do espetáculo esportivo tem que ter gente especializada a trabalhar. E a divisão clara de responsabilidades, como referi. Depois o próprio treino e formação do pessoal, dos profissionais que trabalham nestas matérias, desde os stewards aos gestores de segurança, mas também as forças de segurança, obviamente. Também há matérias muito específicas que devem ser trabalhadas. Depois a questão dos certificados de segurança e o licenciamento dos recintos, para se garantir que têm as condições infraestruturais mínimas em termos daquilo que é exigível, se cumpre a segurança contra incêndios, se cumpre os requisitos legais também. No fundo, são as condições em que vamos trabalhar. Se já partimos de um ponto negativo, onde não temos as condições mínimas para desempenhar o nosso trabalho, dificulta muito mais tudo o que é depois a gestão humana de incidentes que possa ali ocorrer. Depois, a forte aposta que foi feita também na tecnologia e no CCTV, e também a questão do policiamento orientado pela inteligência policial e também a mudança do estilo de policiamento. Estas, como percebem aqui facilmente numa imagem que terá a sua própria origem, da Sports Ground Safety Authority, são estes os pontos fundamentais que eles apontam. Portanto, alguns contributos para eventuais soluções ou boas práticas que se possam adotar para responder à pergunta de origem deste mesmo painel, como jogar contra a violência. E onde é que eles dizem que estão neste momento? Com condições de materiais e dos estádios muito melhores, com multidões muito mais alargadas nos estádios, muito mais assistência nos recintos esportivos, mas com uma participação muitíssimo superior de mulheres e de crianças, o que só por si também faz, de alguma forma, de crescer níveis de maior hostilidade, torna-se mais familiar. E uma redução muitíssimo grande da desordem dentro e fora dos recintos. E também a redução nos custos e nos números do policiamento. No entanto, mesmo este modelo que tantas vezes é citado, não é perfeito, ou não é garantia absoluta de que não temos violência. Aliás, a violência pode-se dizer que a violência no desporto acaba por estar intrinsecamente ligada à violência em sociedade. Acaba por ser mais uma dimensão onde ela se reflete. E, na realidade, também no Reino Unido, neste cenário pós-pandemia, em que o mundo regressa de um longo período de confinamento, e como se tem também refletido em muitas outras áreas, também no desporto, começa a haver sinais em muitos países de que as pessoas voltaram a qualquer coisa diferente. Deixaremos isso aos académicos para estudar, mas isto tem-se manifestado em diversas áreas, e no desporto é uma delas. Inclusivamente, no Reino Unido,
atingir os números mais elevados dos últimos 8 anos e há sinais muito preocupantes. Neste caso é citado aqui também, isto é um jornal, é uma notícia do jornal de 22 de setembro deste ano, portanto muito recente. O responsável pela unidade de policiamento da polícia britânica, Mark Roberts, refere que, a Football Police Unit, refere que correm o risco, com determinados jovens que estão a ter determinados comportamentos, e depois aqui com a questão do consumo elevado de álcool e até de drogas, no caso eles particularizam muito a cocaína, com esta questão da adrenalina, das lutas, e que parece haver novamente o recrudescimento do liganismo. E que são problemas que, se calhar, com os jovens, com a idade com que eles têm hoje e que estão a criar estes problemas, se não for feito nada para quebrar este ciclo, podem ter para os próximos 20 anos. Mas não é só no Reino Unido, aliás, esta notícia é da Alemanha, 8 de outubro, ressurgimento do liganismo leva a preocupações ao organizador do próximo do Euro 2024, que é a Alemanha. E, aliás, nos últimos dias, só neste mês, assistimos a situações. A Indonésia, onde morreram mais de uma centena de pessoas. Argentina, morreu também uma pessoa, confrontos entre o ginásio e o esgrima. Agora, ainda ontem ou anteontem, Ceará-Cuiabá, também, invasão de campo. Enfim, não tem faltado episódios, infelizmente. E, portanto, há aqui sinais de preocupação. E estes modelos, mesmo no Reino Unido, mostram que não são à prova de tudo. E nós ainda temos muito a caminhar para conseguir aproximar-nos sequer do ponto em que eles estão. A boa notícia... Peço desculpa. A boa notícia é que há realmente boas práticas e bons princípios que nós temos, que podemos já pôr em prática e tentar pôr em prática. Desde logo, aquilo que falámos de a questão mais de proteção, o safety, como uma prioridade. Garantirmos também, nas intervenções que temos a nível de fiscalização, a nível de acompanhamento das condições, que os estádios estão preparados da melhor forma, ou tanto quanto possível, para receber este tipo de eventos. E que a conjugação destes dois elementos, P e S, como fala a Sports Great Safety Authority, as condições físicas, mas também a gestão que é feita por pessoal devidamente treinado e preparado, também é adequado a que não haja incidentes. Porque quando morre gente, infelizmente, na maior parte destes grandes números, destes grandes desastres, é por falhas de safety, não é por questões de security. A parte de security, quanto muito, é ali o elemento ignífugo. Aliás, na Indonésia foi exatamente isso que se associou. Falhou a questão de uma sobrelotação do recinto e depois uma intervenção que também acabou por conduzir ali a um desastre. Ou contribuir para. Depois, a exclusão de adeptos de risco, como já fiquei, muitíssimo importante, é algo que a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto se tem empenhado diretamente naquilo que são as suas competências contornacionais. Desde a sua criação, é visível, é possível de se verificar nesta apresentação também o aumento gradual do número de medidas de interdição, as banning orders aplicadas em Portugal. Estas são as da última época, com dados aqui gentilmente cedidos, e agradeço aqui ao moderador da mesa por aquilo que é a responsabilidade também do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto no controle destes números. E depois também a parte sancionatória, sanções que se pretendem cada vez mais céleres e adequadas àquilo que são a realidade das infrações, contrariando o sentimento de impunidade que se dizia existir. Que não tem só a dimensão contornacional, em que trabalha a autoridade, mas tem sobretudo, e é muito importante, a dimensão judicial, porque são os tribunais que julgam os crimes. E depois a questão também disciplinar, que também é importante, porque os próprios clubes e os organizadores são os primeiros interessados em que aquelas competições não tenham esse tipo de incidentes. Portanto, na vertente contornacional, apenas aqui como exemplo, trago estes números. Desde a criação da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, contamos com cerca de 1.850 decisões condenatórias efetivas, portanto, estas pessoas já foram punidas, e interdições entradas em vigor também 600 até à data, o que contrasta perfeitamente com os números que viram atrás de anos anteriores. De resto, como teria aqui muitas outras coisas para falar e não temos tempo, dizer também que, não só como boa prática, mas como uma janela para muito boas práticas, onde poderão também ouvir e ver muito mais coisas sobre estas temáticas que aqui deixo. Estamos prestes a lançar um curso online que é do Conselho da Europa e que nós fizemos a adaptação totalmente para a língua portuguesa, que será disponibilizado em breve, totalmente gratuito, qualquer pessoa pode fazer no conforto de casa, ao longo de 8 módulos dedicados a estas matérias, e enfim, ao seu próprio ritmo, e seguramente vai ser uma ferramenta também importante para empoderar, para capacitar os profissionais que trabalham estas matérias e qualquer curioso também sobre estas temáticas. Notas finais. Erradicar a violência associada ao desporto parece-me algo
utópico, na medida em que isso passaria também por erradicar a violência na vida em sociedade. Não significa que não tenhamos ferramentas para melhorar, para sermos cada vez mais exigentes e trabalharmos melhor estas temáticas. Depois, a boa notícia é que temos realmente um conjunto de ferramentas muitíssimo útil para melhorar, através da Convenção de Saint-Denis e as recomendações associadas. Esta nova perspectiva, não nos vamos focar só na violência, vamos focar também nas questões de safety, que é essencial para que não haja esses grandes desastres, e nas questões da hospitalidade. Vimos aqui bons exemplos também através do Plano Nacional de Ética no Desporto. Depois, uma perspectiva dinâmica. As coisas não estão em constante evolução, nem os melhores modelos nos garantem que não haja incidentes, e os desafios do mundo pós-Covid são realmente muitíssimo elevados. E depois a aprendizagem que temos de ter no modelo evolutivo, sempre na certeza que é importante capacitar, formar as pessoas, tirar lições dos incidentes que vão acontecendo, para estarmos à altura desses novos desafios que vão surgindo. Essencialmente é isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, para dar continuidade aqui aos trabalhos e acelerarmos, ficaríamos com as perguntas e respostas para o final. E, portanto, eu agora convidaria o professor Dr. Daniel Seabra a tomar a palavra. Tem alguma apresentação? Tem. Está aqui? Muito bem. Ora, muito boa tarde a todos. Em nome da Universidade Fernando Pessoa, que aqui represento, agradeço o convite e gostaria então de iniciar a minha apresentação, considerando que escolhi para título Como não jogar com as violências em contexto desportivo. Entendo a semântica, mas ela comporta alguns riscos e é precisamente sobre isso que também irei focar a minha apresentação. Pretendo falar sobretudo de 4 elementos essenciais: as raízes, a percepção, efeitos perversos e campo de intervenção. Primeiro gostaria de vos deixar esta frase, que me parece uma frase relevante, do Pierre Carli, que foi alguém da área da neurobiologia, mas que tem na sua análise também uma componente muito interessante ao nível das dimensões psicológicas e sociais da própria violência. Tenho de controlar o meu tempo. Ele tem esta frase logo no início da sua obra, muito relevante: as violências fazem parte integrante de uma realidade humana infinitamente complexa e é necessário evitar abordá-las através de uma única das múltiplas facetas desta realidade. E então, sim, isto parece-me significativo. Todas as explicações simples não explicam nada e todas as soluções simples não resolvem nada. E isto, para mim, é muito pertinente. Sobre as raízes do futebol e a apresentação que foi efetuada, a primeira apresentação aqui efetuada, focou aspectos interessantes. E vou tomar como exemplo o futebol. A própria institucionalização do futebol, com regras e confederações e todo um corpo regulamentar, surgiu precisamente para disciplinar os jogos populares medievais ingleses, nos quais morriam muitas pessoas. A coroa britânica emitia decretos ameaçando as pessoas que seriam julgadas em tribunais como se de crimes se tratassem, que o eram de facto, mas, apesar disso, o jogo continuava e a própria institucionalização do futebol constituiu uma dimensão de controlo dessa violência. Ora, como Norberto Elias, no seu clássico, agora reeditado pelas edições 70, demonstra, o próprio desporto é entendido como uma ilha de civilização que responde, em parte, a todo um processo civilizacional tendente à monopolização da violência por parte do Estado através dos seus exércitos, das suas forças armadas e das forças policiais e, posteriormente, encontrar no desporto uma unidade de espaço, tempo e ação na qual é possível a libertação de alguma impulsividade recalcada no cotidiano. E depois, há outro elemento que eu gostaria de focar aqui, com o suporte de vários autores que estudaram a história do futebol em Inglaterra. A história do futebol tem sempre associada a história da sua própria violência. E, portanto, relativamente ao problema da violência no futebol e também da sociedade,
Eu espero que não entendam as minhas palavras como normalização, nem sequer aceitação, mas nós não podemos parar o vento com as mãos, nem sequer podemos existir, que não deve existir vento. Aquilo que temos é de saber içar uma vela e navegar com o vento. É uma perspectiva muito mais realista e que nos afasta da constante frustração de estarmos a lutar contra o vento com constantes medidas que algumas vezes têm efeitos perversos. O Sr. Presidente da APCVD já me poupou este ponto do slide. Eu ia precisamente referir um capítulo de um livro que publiquei em que demonstrei, penso eu, ter demonstrado que o passado do futebol em Portugal foi tudo menos pacífico. E gostava só de acrescentar mais um dado que me parece estranho, mas, no entanto, a pessoa que o apresenta num artigo na revista Sociologia, Problemas e Práticas é a professora Salomé, com um dado que aponta para a época de 81-82, com 30% de jogos com incidentes. E, portanto, uma das coisas que eu venho falar aqui é precisamente da percepção e dos efeitos perversos que ela tem. É assim que começa um grande clássico da literatura, O Retorno do Trágico, do Jean-Marie Domenach, em que ele afirma que é grande a tentação de opor o movimento do mundo os nossos princípios inamovíveis. Para percebermos a violência, temos não só de considerar os nossos princípios, mas também a própria movimentação do mundo, que às vezes não se coaduna nada com os nossos princípios. E, portanto, vamos refletir um bocadinho sobre alguma da percepção. Uma delas é de que existe mais violência. Não estou nada convencido disso e os dados parecem apontar precisamente para o contrário. Aquilo que me parece existir, e não é a minha conclusão, é a conclusão do grupo de Leicester, com investigadores perfeitamente consagrados, tem um capítulo precisamente sobre isso, em que eles demonstram claramente que a gravidade dos incidentes, quando comparada com o final do século XIX e princípio do século XX e depois a década de 60, os incidentes tinham muito menos gravidade, mas toda a retórica com os quais eram noticiados na imprensa britânica acentuava a gravidade do mesmo, o que denota, sobretudo, que as sociedades eventualmente não terão mais violência, têm menos tolerância a essa violência e a reprovação para com essa violência é maior, e isto, obviamente, que é positivo. Gostava só de destacar mais este ponto. Eu não perfilho nada, e felizmente as intervenções que me antecederam confirmaram aquilo que eu disse. Não perfilho nada à visão escatológica que existe relativamente à violência no desporto. Estamos no fim do mundo, isto está cada vez pior, não se pode ir ao futebol. O futebol, aqui temos a tal visão romanceada do passado, quando se vem afirmar que o futebol era um desporto de famílias. Os registros fotográficos que existem não demonstram isto, antes pelo contrário. Vemos claramente uma hegemonia do género masculino, com muito poucas mulheres. Portanto, há uma visão, a meu ver, primeiro escatológica, que eu procuro combater, segundo, escatológica, atenção, isto tem um duplo significado, eu digo a visão profética de fim do mundo, geralmente abordada pelas religiões. Depois, temos um problema que, a meu ver, é sério. Uma coisa é a realidade, outra coisa é as percepções. O problema, como falou o Jean Baudrillard, um pós-modernista que analisa a comunicação social, vivemos num tempo de hiperrealidade. E o que é que isto significa? Que a realidade que nos é transmitida pela comunicação social sobrepõe-se à realidade factual. E muitas vezes a decisão política e com tudo o que da mesma decorre, a meu ver, muitas vezes tem por base, sobretudo, a hiperrealidade, uma realidade construída pela comunicação social. Esta é a tese de Jean Baudrillard. Depois, o que é que existe? Pânico moral, a expressão do grupo de Leicester que estudou o liganismo, e um sentimento crescente de insegurança associado ao desporto, e um aspecto muito interessante que destacou precisamente outro investigador da área do liganismo em Inglaterra, que é o Steve Redwood, da Universidade de Manchester, em que ele vem dizer claramente que há uma diferença entre as violências e depois as narrativas sobre
a violência. Quando falo em sentimento de insegurança e pânico moral, e a propósito da comunicação social, eu só gostava de deixar uma pergunta. Presumo que a comunicação social existe para informar. Qual é o interesse informativo de ser transmitido um direto de uma escolta policial ou de uma caixa ou uma claque de futebol? Qual é o interesse informativo? Eu não me vou atrever a responder a essa pergunta, mas deixo a questão e deixo outra questão. Será que isso não prejudica o vosso trabalho, agentes de segurança que têm de zelar pela segurança? Obviamente que eu considero que há uma influência muito perversa das narrativas e do pânico moral, influência essa na legislação que pretende ser proativa e pretende dar resposta imediata e precisamente para os soundbites da comunicação social, uma legislação que eu aprendi precisamente com a APCVD e com um dos seus elementos, uma legislação publicitária que tem sobretudo como objetivo demonstrar proatividade e perante a opinião pública a atenção da parte do legislador, quando efetivamente, provavelmente, estamos a reagir a um mero invento sem que nada de estruturante no fenómeno tenha ocorrido que justifique esta voracidade, esta verborreia legislativa que muitas vezes não me parece, quando comparamos os diplomas, já agora nem se dão ao trabalho de os emendar e depois é preciso fazer uma bricolagem, temos de enfrentar precisamente este aspecto. Influência no policiamento. É óbvio que há pressão social também sobre os agentes de segurança. Como é que é? Aconteceu este tumulto, não prenderam ninguém, não se passou nada. E esta pressão social existe sobre homens sobre os quais importa refletir em que condições trabalham, quantas horas têm de trabalho já na sua rotina diária e depois vão para os estádios fazer o policiamento, quantas horas de trabalho, com que esforço, em que condições, e depois ainda têm, nessas condições, de suportar insultos e comportamentos muitas vezes absolutamente lamentáveis, e depois acontecem outras coisas, como veremos. Esta pressão social leva, em alguns casos, àquilo que a investigação denomina como a violência de baixo consenso, para a qual temos de dar atenção. E o que é isso de violência de baixo consenso? São muitas vezes revistas à porta dos estádios que provavelmente violarão princípios mais elementares da dignidade humana. Falo de violência de baixo consenso quando, por vezes, e temos de dizer com frontalidade e assumir, alguma intervenção policial configura, por vezes, algum excesso e abuso de autoridade e, portanto, esta violência de baixo consenso, relativamente à qual nem sempre há a mesma atenção, também gera violência de alto consenso. E depois, policiamento, legislação, contribuíram para aquilo que o Steve Redwed chama, noutra das suas obras, a uma transformação do hooliganismo. Isto não é inócuo, ou seja, a legislação é exercida sobre sujeitos, o policiamento é exercido sobre sujeitos que, obviamente, não são pessoas desprovidas de inteligência, pensam e adotam as suas estratégias em função dos poderes que sobre eles querem exercer. E o Steve Redwed identificou e ocorreram transformações precisamente no processo do hooliganismo em Inglaterra em consequência destas medidas. Depois temos aqui outras coisas importantes a discutir. Há uma retórica aqui, há uma lógica, se quisermos. Lembro o livro do Foucault. A intervenção nisto não pode ser apenas e só vigiar e punir. Depois há outro problema. Existe, a meu ver, um processo de higienização e de purificação no futebol, sobretudo centrado na disciplina do discurso também, muitas vezes conduzido por identidades oficiais, algumas institucionais, e depois tem às vezes como consequência depois discursos dos opinion makers que dizem discursos que já foram ditos, permanecem ditos e que continuarão a ser ditos, reforçados também por discursos institucionais e identidades oficiais que perante os incidentes imediatamente se sentem na necessidade
de vir com um ritual e um discurso de reprovação do fenómeno que em nada acrescenta e apenas acentua o pânico moral que existe. Ora, da minha investigação, sobre isto já falei, agora temos aqui um problema que me parece muito sério. E vou abordá-lo com toda a frontalidade de quem me conhece. E sabem que eu hoje vinha para cá no carro e vinha a lembrar um texto bíblico em que, no Evangelho de São João, em que Jesus vira-se para os seus apóstolos e diz isto: tenho coisas para vos dizer, mas não digo porque não sei se as conseguirão suportar. E eu geralmente, às vezes digo, mesmo não sabendo se as pessoas continuam... Mas aqui o visado é mais o legislador. Os dados que eu tenho recolhido de convivência direta com os grupos organizados de adeptos permitem-me apontar, e espero em breve publicar numa revista inglesa, estou a trabalhar nisso. Neste momento estou a investigar o movimento casual. Esse sim, o problema sério, grave e que exige medidas legislativas urgentes, porque eles passeiam-se na rua sem que haja, digamos, grandes mecanismos legais que sobre os mesmos se possam ocorrer sem que eles não façam nada, não é? Tenho dados muito concretos que apontam para o facto da crescente legislação sobre os grupos organizados de adeptos, do qual o paroxismo foi atingido com o cartão do adepto e a criação das zonas especiais, não têm empurrado para o estilo casual um conjunto de elementos que outrora nos grupos ultras se veem confrontados com esta legislação, e aquilo que a meu ver tem acontecido é que temos uma doença, vamos ao médico, o médico receita um comprimido, não está a resolver a doença, os efeitos secundários do comprimido estão a aparecer, vamos ao médico outra vez queixar-nos e ele manda tomar 2 comprimidos. E, portanto, todos os dados que eu tenho recolhido vão no sentido de que desde 98 e depois com a 16 de 2004 e depois com os restantes diplomas legais, todo o processo daquilo a que se chamou legalização das claques, a meu ver, não há qualquer ilegalidade é o apoio dos clubes. Qualquer dia, o grupo de amigos do Tinto que apoia o Benfica tem de se legalizar. E quando falamos em grupos de organizados de adeptos, eu pergunto se a Casa do Benfica de Amarante, que não sei se existe, ou o Núcleo de Sportinguistas de Leiria, não são grupos organizados de adeptos também. E, portanto, é um assunto relativamente ao qual eu deixo muitas interrogações. Tenho recolhido um conjunto de dados e pretendo em breve escrever sobre isso. Se esta voracidade legislativa securitária sobre os grupos organizados de adeptos não tem contribuído para uma clara derivação, primeiro, para a fragmentação de adeptos. Curiosamente, li notícias relativamente ao governo que apontavam precisamente para a preocupação com essa fragmentação, mais do que esperada, e, portanto, isso na altura do cartão do adepto, e, portanto, nada disso me surpreende, basta falar com eles. Curiosamente, quando li a proposta de lei apresentada no Parlamento pelo Governo, a 113 de 2019, tinha uma lista de entidades que foram ouvidas, treinadores, sindicatos de treinadores, sindicatos de jogadores, todos, mas não constavam os adeptos. Sobre isso, o PowerPoint é claro. Acho que neste momento o estilo casual é o que configura de facto a violência mais grave em Portugal, mas andamos a discutir uma história muito mal contada em função da precipitação da comunicação social a propósito do menino que teve de tirar a camisola em Famalicão. Não teve de tirar a camisola, a história está mal contada, e depois relativamente aos insultos. Rapidamente, pontos que me parecem campos de intervenção fundamentais. Era um documento que eu não conhecia. A Convenção de Saint-Denis é um texto que é um documento orientador que, a ser operacionalizado com sucesso, é um documento extremamente importante. Já agora, salvaguardar as boas medidas tomadas, não vou adiantar mais, o subintendente Rodrigo Cavaleiro já apresentou. Caros senhores, isto tem sido, a meu ver, uma história de sucesso.
comparado ao que foi no passado, comparado aos relatos que eu tenho de violência que ocorriam nos anos 80, tem-se trabalhado muito e muitas coisas têm melhorado. Outro ponto, e aqui, felizmente, e em boa hora, a minha universidade decidiu criar um observatório para a violência associada ao desporto. É importante apostar em estatísticas mais fiáveis, de melhor qualidade, contemplando variáveis que ainda não estão a ser contempladas, e depois, precisamente nesse contexto, um trabalho de análise, cuidado das condições situacionais, locais e sociais que são predisponentes e precipitantes das violências ocorridas. E essa é precisamente uma tarefa que eu e que todas as pessoas que colaboraram comigo pretendem encetar, precisamente com a criação deste Observatório para a Violência Associada ao Desporto na Universidade de Fernando Pessoa. Cumprir algumas dimensões da lei, ações de prevenção socioeducativa. Tenho pena que algumas delas, que foram aqui referidas, não tenham o mesmo impacto na comunicação social e deveriam ter. Acho que é importante refletir sobre os efeitos perversos das dimensões da lei. Outro aspecto, sanções céleres e proporcionais com a participação dos clubes. Os clubes têm de assumir as suas responsabilidades também na punição dos infratores. Eu falo em sanções céleres e proporcionais, porque reparem os 1000 euros de multa por deflagração de uma tocha com a legislação que pune e o valor das multas que pune a condução com álcool. Posso-vos dizer o seguinte, alguns dos que são punidos com 1000 euros, quando eu lhes questiono, e agora, como é que vais pagar? Vou roubar. É a resposta que eu ouço. E alguns não tenham a mínima dúvida que é isso que vão fazer. É importante um processo de inclusão dos adeptos e não da exclusão, e um ponto particular que o John Kerr defende no seu livro, o foco e a necessidade de investigar, e esta é também uma proposta, a interação entre forças de segurança e adeptos de futebol em situação. Porque uma perspectiva securitária e uma lógica de oposição tem um grande risco, que é este. É precisamente entrarmos numa lógica de jogo em que podem ter a certeza que, se ganharmos o jogo, estaremos do lado dos derrotados. Porque, relativamente às tochas, muitas vezes tenho ouvido, é leis, é criminalização, é tudo, mas nós vamos continuar a mostrar que, se nós quisermos, as tochas continuam a entrar e, portanto, não adianta afrontar-nos desta maneira. Aquilo que eu vos quero dizer é que, se a lógica for esta, securitária, de acabar, de destruir, eu lembro a expressão de um comissário inglês teve comigo. Lembra-me, Daniel, que se os tratarmos como hooligans, eles vão se comportar como hooligans. E, portanto, outra proposta que eu deixo é precisamente o estudo da interação, em concreto, negociada e consensual entre adeptos e forças de segurança. Bem, creio que também estou a terminar, deixo apenas esta frase, precisamente do Pierre Carli: a abordagem desejada deve ser mais pluridisciplinar, plurinstitucional, sendo que ninguém dispõe de conhecimentos e experiências em primeira mão e em todos os domínios. E, no entanto, é importante conseguir uma apreciação global que, por si só, permitirá compreender melhor os fenómenos da violência que todos constatamos e deploramos. Isto não é um problema apenas do Ministério da Administração Interna. É também um problema da segurança social e um problema das desigualdades sociais, é um problema dos municípios e das configurações urbanas em que alguns destes jovens residem, é também um problema do Ministério da Educação, e quando estamos aqui nesta mesa a discutir a violência no desporto, também poderíamos estar ali a discutir a delinquência juvenil e os contextos de produção dessa mesma delinquência juvenil. Peço-vos desculpa pelo excesso de tempo consumido, agradeço a vossa atenção e estarei disponível para qualquer questão, e espero que as minhas declarações não tenham sido assim tão difíceis de suportar. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu não tive a oportunidade de o apresentar, que o senhor tomou imediatamente a palavra, mas permita-me, para quem não o conhece, portanto, o Dr. Daniel Seabra é docente da Universidade de Fernando Pessoa, doutorado em Ciências Sociais pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com a dissertação intitulada Claques Portuenses, um estudo de grupos organizados de adeptos de futebol
em contexto urbano. Como já referiu, portanto, desenvolve várias investigações, destacando-se ser membro integrado do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova e, como referiu também, membro integrado do Observatório Permanente da Violência e Crime. Passaria então a palavra ao Major Cláudio Quelhas, da Guarda Nacional Republicana. Sim. O Major Cláudio Quelhas portanto, é oficial da Guarda Nacional Republicana, chefe de repartição de operações da Divisão de Emprego Operacional do Departamento de Operações. Uma breve síntese profissional, portanto, é licenciado em Ciências Militares, ramo GNR pela Academia Militar e mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Integrou na GNR em 2006 como alferes e destacam-se as funções desempenhadas até à data relacionadas com a especialidade de emergência, proteção e socorro, bem como funções de Estado-Maior relacionadas com a vertente das operações que desempenha desde 2019. Atualmente, além da responsabilidade de coordenação das matérias relacionadas com a atuação da Guarda no âmbito do policiamento de espetáculos esportivos, exerce ainda, cumulativamente, funções de oficial de ligação à Federação Portuguesa de Futebol e é conselheiro do Conselho Consultivo da APCVD. Sr. Major, vou então pôr a sua apresentação e dou-lhe de seguida a palavra. Portanto, será esta? Sim. Faça favor. Portanto, então, muito boa tarde. Eu sou o Major Quelhas e passando aqui a parte das apresentações, antes de mais começar por agradecer o convite em nome do Sua Excelência, o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, e dentro daquilo que é a temática do painel, compete-me a mim a falar e apresentar aquilo que é a visão da Guarda no âmbito da prevenção, ou, ao fim e ao cabo, de lidar com o fenómeno da violência no desporto. Portanto, em termos de agenda, para orientar aquilo que vai ser a minha apresentação, inicialmente vou introduzir o tema. Claro que depois de todas estas palestras, a minha ideia seria contextualizar o fenómeno da violência do desporto, mas ele está mais que contextualizado, motivo pelo qual farei uma breve apresentação só nessa área, para depois então passar ao mais importante, que é a estratégia da Guarda para lidar com a violência no desporto. Portanto, e finalizar naturalmente com umas considerações finais, apresentando aquilo que são os fatores-chave de todo este processo. Portanto, e para introduzir o tema, efetivamente, e como já vimos, a violência do desporto não é algo de agora, não é algo que nos habituámos a ver agora, e agora estamos na nossa geração propriamente, mas a violência no desporto já é tão antiga como o próprio jogo em si. É algo que é universal. Sendo universal, também não pertence propriamente a uma cultura específica, a uma época ou a um determinado lugar. Ou seja, para percebermos, isto faz-nos pensar que perceber esta problemática, precisamos de ir à raiz do problema. No fundo, é nisto que se baseia aquilo que é a visão para abordar o problema da violência no desporto. Portanto, uma abordagem que a Guarda considera que deva ser sistémica, integral e integrada, com uma estratégia focada naquilo que são as pessoas, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo, naquilo que é a dimensão do desporto. Portanto, a violência, efetivamente, apesar de tudo, é considerado um fenómeno este que tem diferentes formas de expressão. Não é só a violência física que tanto nos habituamos a ver nos telejornais. Tem outras formas de expressão, desde a verbal, moral propriamente dita, a gestual, a utilização de gestos obscenos e também a psicológica, também muito importante nesta matéria, a humilhação, o incitamento propriamente à violência em si. Depois, perceber que realmente é um fenómeno que tem diferentes dimensões. Tem uma matriz não só social, mas também uma matriz securitária e criminal, e que ambas deverão ser alvo de trabalho e de estudo para compreender e tentar encontrar a melhor solução para este problema. Portanto, realmente
Não é um problema de futebol, como estamos todos habituados a ver realmente. Não é um problema apenas de utilização por parte de adeptos, por parte das claques, os adeptos mais fervorosos. De facto, é um fenómeno transversal. É transversal às múltiplas modalidades praticadas, é transversal aos diferentes intervenientes no âmbito do desporto. Desde os confrontos entre os próprios atletas, desde confrontos entre diferentes agentes desportivos e até com uma maior preocupação dos próprios encarregados de educação, dos familiares que vão aos jogos a assistir aos seus familiares e que se envolvem nesta dimensão da violência. E é um fenómeno com diferentes vetores de ameaça, que naturalmente a fase mais visível é de facto as ações hostis que os grupos de adeptos executam, em particular os grupos organizados de adeptos, as conhecidas claques. Mas a violência, isto é a face mais visível, porque a violência vai muito mais para além desta face. E são estas ameaças que realmente resultam ou são geradoras dos incidentes que nós vamos ter, enquanto forças de segurança, saber gerir. É esta a preocupação, ainda que já se possa ter dito hoje aqui que eles de facto não têm muita expressividade, no fundo, face à multiplicidade e aos milhares de eventos esportivos, mas não deixam de não ser uma preocupação e uma realidade. Naquilo que é a área de jurisdição da Guarda, para apresentar, em termos de exemplo, aquilo que foi o registro de incidentes na época transata, portanto, a Guarda registrou 321 incidentes nos seus eventos desportivos policiados, naturalmente destacando-se aquilo que é o futebol, porque é a modalidade mais policiada, mas quando olhamos e extraímos daqui aquilo que são o policiamento das camadas jovens, aqui sim traz-nos realmente alguma preocupação quando olhamos para os policiamentos que nós fazemos. Em 99 destes policiamentos foram registados incidentes. Portanto, isto acaba por nos criar aqui preocupação, não só enquanto força de segurança, mas também enquanto cidadão, porque não queremos ver o desporto associado à violência. Algumas, ou se calhar as situações de maior expressividade, naturalmente associadas àquilo que são os insultos e as injúrias. E é um fenómeno com responsabilidades compartidas entre os múltiplos agentes, entre os múltiplos intervenientes, e do qual se destaca efetivamente a responsabilidade das forças de segurança, que é só mais um dos agentes. Destacando aqui, claro, e porque me compete na qualidade que estou, o trabalho da Guarda Nacional Republicana e a responsabilidade da Guarda Nacional Republicana, que ao de ter 94% de responsabilidade territorial no país, acaba por ter uma preocupação acrescida nesta matéria, decorrente das suas atribuições da lei orgânica em garantir a segurança dos espetáculos desportivos, seja na via pública, seja nos recintos desportivos, aqueles que nos traz efetivamente mais preocupação, em particular os 1655 que policiamos permanentemente. Portanto, é nesta base desta preocupação e desta atribuição que a Guarda desenhou a sua estratégia institucional. Portanto, estratégia esta, como eu já disse, que caracterizamos como sistémica, integral e integrada. Sistémica porque a mesma é feita numa lógica de um sistema interdependente, com diferentes domínios, que é o domínio da orientação educacional, aquele que consideramos ser mais importante, o domínio da gestão da segurança e o domínio da cooperação institucional. Funciona como um sistema de engrenagem em que podemos dizer que tem um catalisador ou um denominador comum que podemos dizer que é o próprio óleo que faz engrenar todo esse sistema, que é a base preventiva do mesmo. É integral porquê? Porque versa sobre o espectro das diferentes dimensões do problema e atuamos sobre as diferentes dimensões do problema, não só naquilo que é a vertente policial mais relacionada com a atuação das forças de segurança. E é integrada porque a Guarda desenvolve as suas capacidades e aplica as suas capacidades, todos os seus recursos específicos de forma multidisciplinar nesta área e integra ainda também naquilo que é a sua atividade o produto operacional das outras entidades que contribuem para este objetivo comum.
Entrando então nestes diferentes domínios e na particularidade da orientação educacional. Portanto, e em primeiro lugar, porque é o que consideramos efetivamente mais importante, é aquele que permite trabalhar realmente na raiz do problema e, no fundo, passa por dinamizar iniciativas e campanhas de sensibilização e formação. Não compete à Guarda educar propriamente disso, há outros fóruns, quer o familiar, quer o escolar, que permite educar, mas também tem responsabilidade em a formar e sensibilizar. Sensibilizar o diferente público-alvo que devemos identificar, não só numa perspectiva externa, desde as camadas jovens, desde as crianças até aos atletas adultos e até pela transversal aos diferentes agentes desportivos, mas também ao público interno, aos nossos próprios militares, prepará-los para como saber lidar com este fenómeno para melhor intervir e contribuir para a solução. Depois, toda esta sensibilização é feita com base em uma definição criteriosa de conteúdos adaptados a cada um dos públicos-alvos, também orientados naquilo que é as orientações da ética no desporto. E onde é que nós insistimos mais? É com a ajuda daquilo que são as equipas que trabalham nos programas especiais, e em particular dando relevo àquilo que é a ação das escolas seguras, que vão junto das escolas e vão junto também dos clubes fazer a sensibilização também nesta vertente de dizer não à violência no desporto. E uma aposta também naquilo que é a comunicação externa, utilizando os diferentes recursos, as plataformas digitais e as redes e a internet de uma forma geral, para passar a mensagem que pretendemos e que é conjunta a todas as entidades que tentam prevenir este fenómeno. Depois, aquilo que é o domínio da gestão da segurança, efetivamente a face mais visível daquilo que é a atuação das forças de segurança. Atuação esta que se pretende que seja preventiva e gradativa, com objetivos claros, desde prevenir, proteger, intervir, mitigar e reprimir, porque também é uma das formas de combater, é mais uma das formas de combater este fenómeno. E com diferentes elementos essenciais em que é necessário investir. Desde um atempado planeamento este cuidado e meticuloso para potencializar os recursos e neste sentido, consequentemente, a capacidade operacional, desde aplicar uma contínua avaliação do risco focada naquilo que são os principais vetores de ameaça e que já vimos anteriormente, uma aposta naquilo que é o diálogo tripartido entre os adeptos, os promotores e as forças de segurança, numa perspectiva do win-win, ou seja, com benefício mútuo, todas as medidas acordadas e a implementar, seja com benefício mútuo para ambas as instituições e pessoas em questão. Depois, numa lógica também de aposta forte naquilo que é a fiscalização, e em particular no normativo legal, na Lei 39 de 2009, na sua redação atual, para tentar melhorar aquilo que são as diferentes responsabilidades e obrigações de todos os intervenientes num evento desportivo. Depois, uma aposta grande naquilo que é a dimensão do policiamento, ou seja, para a gestão da manutenção e ordem pública. Outro elo muito importante desse sistema e que também se quer fazer cada vez evoluir mais, que é as informações desportivas, a investigação criminal, para realmente detectarmos os indivíduos e sinalizar que são realmente potenciadores e geradores desta violência nos espetáculos esportivos e estragar, se assim se pode chamar, a festa do desporto. E, por fim, conseguir perceber isto tudo numa atuação que se pretende transversal nos domínios da segurança, pensar a segurança não só naquilo que é o recinto esportivo, mas também a segurança urbana
numa lógica de mobilidade, ou seja, pensando que quando existe um evento esportivo, o evento não está só associado àquilo que acontece no recinto propriamente, mas sim toda a envolvência do recinto, desde o deslocamento de adeptos, desde a utilização dos transportes públicos, estabelecimentos de diversão noturna, estabelecimentos de unidades hoteleiras, desde as fun parques, um conjunto de infraestruturas utilizadas por estes mesmos adeptos e que exige também que seja planeada a própria proteção e segurança para garantir a ordem nesses mesmos locais. E por fim, como uma estratégia de visibilidade, e esta visibilidade quer sempre numa lógica de equilíbrio entre uma presença musculada, para quando tem que ser essa presença no momento certo e no lugar certo para dissuadir comportamentos e ser incisivo quando for necessário intervir, e também numa lógica equilibrada com a descrição de meios, porque sabemos que nestas situações, e também já aqui referido hoje, a ostensividade muitas vezes gera uma conduta contrária da parte dos adeptos e que faz escalar a violência, que é o que nós não pretendemos. Ok. Portanto, depois, no domínio da cooperação institucional, naturalmente pretende-se fazer o quê? Estreitar e agilizar aquilo que é a coordenação das multi-entidades que intervêm neste fenómeno para garantir uma solução mais eficiente do sistema. Portanto, alguns dos bons exemplos desta abordagem sistémica que acabei de falar, em particular a atuação policial oportuna, esclarecida e decisiva, propriamente dita. Depois a vertente da cooperação com as diferentes entidades, nomeadamente com a Autoridade para a Prevenção, Combate e Violência no Desporto e com a Federação Portuguesa de Futebol, e depois também a vertente das campanhas de dinamização e sensibilização para a prevenção do fenómeno. Por fim, então, focar aquilo que são os fatores-chave que queremos que devem continuar a ser trabalhados mais incisivamente. Em primeiro lugar, uma aposta naquilo que é a fiscalização, para garantir o cumprimento do normativo vigente e acompanhado, muito importante, daquilo que é uma aplicação efetiva da lei ou das medidas sancionatórias, que nos leva efetivamente para o segundo ponto, para que exista a eficácia da aplicação destas medidas e que se dê valor à medida que nós consideramos de excluir efetivamente os adeptos violentos, porque eles são o foco de instabilidade e de violência, gerador de violência no desporto. Depois, nada disto é possível sem uma cooperação estreita entre todas as entidades, neste particular agentes, adeptos e autoridades. Depois, muito importante, aquilo que é a aposta que a Guarda pensa que ainda existe um longo caminho a percorrer, a recolha e partilha de informações desportivas, e em particular aqui com a ligação com o Ponto Nacional de Informações de Desporto, para garantir mais troca de informação e de forma mais oportuna. Um compromisso entre as forças de segurança para criar uma sinergia ainda maior para combater este fenómeno, utilizando a expressão combater sobre prejuízo que possa trazer aqui para o entendimento diferente neste fórum, não é? E percebermos que, na realidade, tudo isto aqui importa ter em consideração, não só nesta perspectiva de a responsabilidade compartida pela segurança, ou seja, aumentando a responsabilização de todos os intervenientes, mas, e para finalizar, tudo isto sempre numa base mais importante do que reprimir, é sensibilizar e formar, prevenir acima de tudo. E assim termino a apresentação, no fundo, passando uma vez mais a mensagem que tentamos passar permanentemente, que é dizer não à violência no desporto. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Major. De seguida dou a palavra ao Comissário Ricardo Conceição. O Comissário Ricardo Conceição é mestre em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
e atualmente desempenha as funções de chefe de núcleo no Departamento de Informações Policiais da PSP, onde acumula com coordenador do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto. Para sermos rápidos, só falar do passado mais recente do Sr. Comissário. Foi chefe da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, portanto, chefe dos spotters, tem uma larga experiência nesse campo e também ao nível de planeamento de operações, dado o seu passado no núcleo de operações do mesmo comando. Sr. Comissário, tenha a palavra. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Aqui um bocado limitado também pelo tempo que me resta, sendo o último palestrante, lança-se também o desafio de muito já ter sido dito, mas, no entanto, partilhar convosco aquela que é a nossa perspectiva da PSP, em particular do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto. Tentarei não ser muito maçador e ser o mais ágil possível na nossa apresentação. Não tive, ao contrário de alguns oradores, a ousadia de alterar o tema que me foi destinado e mantemos então como desafio dar, no fundo, uma resposta a esta questão que se coloca, este desafio que nos é lançado, nomeadamente de como é que nós jogamos contra a violência no desporto e, em particular, no futebol. Para tal, respeitarei a seguinte agenda, isto é, uma análise também e dar o contributo daquela que é a nossa visão sobre o fenómeno da violência, nas suas várias origens e tipologias. Posteriormente, e tendo como base o surgimento da violência ou o reconhecimento da existência da violência, contextualizar o surgimento da rede PNIF e falar um pouco sobre aquela que é a nossa missão e, no fundo, depois apresentar também aquela que é a abordagem policial, qual é que é a nossa estratégia de atuação, quais são os princípios que nós procuramos respeitar no âmbito dos eventos desportivos. Finalmente, dando também, fazendo menção à importância da cooperação policial e interinstitucional e, no fim, apresentarei também as devidas conclusões. Pronto, no que respeita à violência, muito já aqui foi dito, não há muito mais a acrescentar, mas termos a consciência que a violência é um conceito polissémico que assume diferentes significados, diferentes formas na realidade do desporto. Ou seja, não é só, como aqui já foi dito, a questão da violência física, mas também a promoção da intolerância, do racismo, da injúria, da ofensa, assumem-se também como formas de violência no âmbito desportivo. Temos aqui outras imagens que, apesar de não serem de uma clara violência física, assumem também uma mensagem de violência em determinado tipo de contextos. Parece-nos também importante que a abordagem policial e a Polícia de Segurança Pública procure uma abordagem tendo em conta a realidade onde atua, ou seja, não há uma fórmula de adequação igual em todos os momentos, em todos os estádios, em todas as realidades. Portanto, há que ter noção das diferentes origens e contextos da violência. Isto é, perceber que a violência que é vivenciada entre adeptos de futebol vive muitas vezes tensões de vários âmbitos, nomeadamente paradoxos ao nível social, algumas tensões de âmbito geográfico ou regionalista e também, às vezes, paradoxos de âmbito político ou religioso. Importa também dizer, e aqui já foi feito este exercício, que a violência não é um fenómeno que decorre apenas da vontade dos adeptos de futebol. Os vários atores neste espaço contribuem também, ou no passado contribuíram, para o surgimento de episódios de violência. O que é que isto quer dizer? Que, particularmente, e colocando o dedo na ferida das forças de segurança, uma incorreta abordagem ao fenómeno desportivo e particularmente aos adeptos de futebol poderá também ser geradora de conflito e de violência. Também já aqui foi mencionado, e é importante reiterar, que também as condições estruturais dos estádios, dos recintos desportivos, contribuem para este exercício de mitigar incidentes de violência no âmbito do desporto. E foi precisamente este contexto de violência, conforme já aqui foi mencionado, é algo que acompanha o surgimento e o desenvolvimento do desporto até aos dias de hoje, que levou aqui a um surgir de uma necessidade. E particularmente o Campeonato do Mundo de 98 em França e mais especificamente o Europeu de 2000 foram palco de diversos incidentes. Esses incidentes serviram um bocado de mote para a criação de uma rede que visa a partilha de informação relacionada com adeptos de futebol no âmbito europeu. Designadamente, a rede PNIF surge no âmbito de uma resolução do Conselho da União Europeia datada de 2002 e que visava precisamente isso, a troca de informações policiais e de informações relativas a adeptos de futebol
entre os vários Estados-membros da União Europeia, de forma a que os diferentes comandantes dos policiamentos fossem devidamente assessorados com a informação que se constituísse uma mais-valia. Porque, uma vez mais, há uma necessidade clara, conforme referi anteriormente, de adequar a nossa abordagem policial a cada um dos eventos desportivos, em função das diferentes identidades sociais, do perfil dos adeptos com os quais nós somos levados a lidar. Assim, a rede PNIF, e em particular o Ponto Nacional de Informações sobre Desporto, garante o intercâmbio de informações, não só a nível nacional entre as forças de segurança, entre a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, através de uma partilha de uma lista dos adeptos que estão interditos de aceder a recinto desportivo, de uma síntese de informações relativa aos eventos que têm lugar ao longo das diversas semanas. Garante também uma análise e avaliação do risco dos diferentes eventos desportivos, produz também informações neste âmbito e, conforme já aqui mencionado também anteriormente, até porque tanto o moderador deste debate, bem como o Sr. Presidente da APCVD, foram anteriores coordenadores do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, fizeram também parte e fazemos também parte de uma diversidade de grupos de trabalho, não só de âmbito nacional, mas também internacional. Um ponto também aqui que é importante ressalvar tem que ver com os processos de formação, isto é, especificamente a formação na área de spotting, das informações desportivas, tem-se demonstrado uma mais-valia no policiamento desportivo na nossa realidade. É importante nós continuarmos a promover de forma continuada processos de formação nesta área. As unidades de informações desportivas têm uma especial responsabilidade em lidar com os adeptos de risco, que é abstrato, e os números também o dizem, são aqueles adeptos que merecem maior preocupação por parte das forças de segurança, e esse é um trabalho e um caminho que nós temos vindo a percorrer nos últimos anos. Finalmente, dar nota também que o PNID assume funções de cooperação policial, uma vez mais, não só no âmbito nacional, conforme já aqui foi referido, nomeadamente através da cooperação com a Guarda Nacional Republicana, mas também a nível internacional. Isto ganha especial relevo em jogos UEFA, quando nós garantimos a partilha de informação com os diferentes Estados-membros. No que concerne à abordagem policial, particularmente da Polícia de Segurança Pública, ela segue diferentes níveis, mas o ponto de partida é sempre o seguinte: o evento desportivo não deve ser olhado como um evento eminentemente de ordem pública. Tem uma dimensão, ou poderá ter uma dimensão de ordem pública, em função da análise do risco que é feito ao evento em particular, mas o evento desportivo deve ser visto como um evento eminentemente social. Esse é o primeiro ponto. Como tal, nós devemos, numa fase inicial, apostar numa abordagem sempre que os teóricos anglo-saxónicos definem como friendly approach, ou seja, uma abordagem positiva ao evento, uma abordagem amigável aos adeptos de futebol e uma aposta constante na comunicação e no diálogo daquelas que são não só a transmissão de informações sobre o evento, onde é que se localiza a porta de entrada para os adeptos visitantes ou para os adeptos da casa, mas também a comunicação e o diálogo que visa transmitir tudo o que são limitações ou regras relativas ao seu comportamento. Paralelamente a isso, importa também destacar os princípios de visibilidade e aqui muito importante de mobilidade, ou seja, garantir efetivo não só no estádio de imediações, mas também em toda a área circundante. Temos vindo a assistir a uma alteração do paradigma dos fenómenos de violência associados ao desporto, nomeadamente os incidentes que têm lugar fora do estádio, muitas das vezes alguns quilómetros afastados do estádio. E, aqui uma vez mais, dar também destaque à missão de spotting. Spotting, uma vez mais, dizer que é uma dimensão fundamental no sucesso do policiamento desportivo. São polícias com conhecimento específico relativamente à abordagem daqueles que são os adeptos de risco. O facto de trabalharem à civil, de terem facilidade em comunicar em diferentes línguas e também a própria forma de comunicação permite-nos muitas vezes mitigar o risco e muitas vezes diminuir o potencial de incidentes no evento desportivo. Fundamental também, e que se reflete na forma como nós abordamos o evento desportivo, tem a ver com a avaliação dinâmica do risco. O risco
é uma dimensão variável, não é sempre igual e, como tal, em função do risco aumentar ou diminuir no evento desportivo, também a polícia deve assumir uma postura compaginável com essa avaliação. Isto é, se nós estamos perante um grupo de adeptos que não estão a representar risco para o evento, não fará sentido, por exemplo, empenhar efetivos de ordem pública ou com uma ostensividade demasiado elevada, que isso por si só poderá ser gerador de conflito junto desses adeptos. E também dar nota que, em função dessa avaliação do risco, e caso seja escalado por uma situação de risco mais elevada ou considerável, a polícia também tem tido a preocupação em garantir uma capacidade de reserva, nomeadamente de meios de ordem pública, que fazem face a esse aumento do risco. Destacava também a importância da cooperação policial, não só internacional. Isto ganha especial relevo, conforme já partilhei convosco, no âmbito dos jogos da UEFA. Este ano já tivemos uma série de jogos, alguns dos quais com incidentes, e é fundamental a partilha e troca de informação que é garantida entre o nosso país e os países das equipas que jogam com as equipas portuguesas. Isto para efeitos dos policiamentos em território nacional. É fundamental percebermos o perfil dos adeptos, perceber até qual é que é o nível de tolerância, até que ponto é que esses adeptos estão preparados para comunicar com a polícia, se privilegiam o contacto com a polícia ou com as unidades de spotting. Muitas das vezes, e há realidades que levam a que esses adeptos privilegiem o contacto com os designados SLOs, os oficiais de ligação a adeptos, e tudo isso são informações que nos são bastante importantes porque acabam por ter influência na forma como nós abordamos o evento. Isto no âmbito da cooperação policial internacional. Conforme já aqui foi referido, também existe também a cooperação a nível nacional, não só com outras forças de segurança, mas também com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, naquela que é a abordagem ao fenómeno, na elaboração de expediente, dos autos, na criação de boas práticas neste âmbito. E dar uma última nota, e porque o tempo também é escasso, e eu quero cumprir o tempo que me foi destinado, dar só nota para a criação de um protocolo com a PGR que visa trazer ao evento desportivo o decisor judicial, porque ao trazê-lo a essa realidade, perceber em que medida é que o barulho, o som, as condicionantes de um evento desportivo causam também nos efetivos policiais, isto parece-nos que é muito importante também passar essa realidade para o decisor judicial, porque é diferente receber o auto, um auto de notícia por detenção, no tribunal, e a leitura do auto por si só muitas das vezes não é suficiente para dar a noção da realidade. E temos procurado criar e dar continuidade a este protocolo com ações de acompanhamento de eventos desportivos, nomeadamente eventos desportivos de risco elevado, nas cidades de Braga, do Porto e de Lisboa. Por último, em jeito de conclusão, a questão que foi colocada seria qual é que é a abordagem a este fenómeno de violência, no fundo, e pegando um bocadinho na gíria desportiva e do futebol, há duas dimensões. Podemos tanto jogar à defesa como ao ataque, e não quero que olhem para isto do ataque numa lógica belicista, não é o caso, mas sim numa lógica, quando falo de jogar ao ataque, é no sentido das polícias têm esta responsabilidade de, perante um fenómeno de violência, dar resposta, identificar, deter, levantar os autos. Dizer que também esta resposta, as penas também têm uma dimensão de ressocialização, ou seja, isto não pode ser visto como, a detenção, a identificação ou a aplicação de uma medida de interdição não deve ser vista única e exclusivamente como o afastamento do adepto do fenómeno desportivo. Isto também tem uma dimensão de ressocialização, reeducação desses adeptos de futebol. E pronto, no que respeita ao jogar à defesa, e essa é que acaba por ser a base da nossa atuação, passa por uma constante análise e monitorização dos adeptos de risco e que visa, no fundo, a prevenção dos fenómenos da violência no desporto. Certamente que este é um tema que nós poderíamos passar aqui diversas horas a falar sobre o mesmo, muito mais haveria para ser
para ser partilhado, mas também as limitações de tempo não me permitem dissecar muito mais do que aqui foi feito. Agradecer a vossa presença e se houver alguma questão que gostaria de ver ser respondida por nós, estaremos à disposição para o fazer. Obrigado mais uma vez e uma boa tarde. Peço desculpa. Tenho mais um slide, ou seja, e isto é importante, vou só fazer uma referência ao slide porque é de veras importante. Aqui também já foi partilhado, é um bocadinho os circunstancialismos de ser o último a apresentar, às vezes é um bocadinho de chover no molhado e repetir algumas coisas que aqui já foram ditas, mas isto vai muito ao encontro daquela que é a nossa filosofia. Reiterar que este é um processo que não depende, e nós não nos assumimos como o único ator neste desafio de combate à violência no desporto. Somos apenas mais temos procurado fazer a nossa parte, mas este é um processo integral e multidisciplinar. Reitero a responsabilidade não só das polícias, mas também das autoridades administrativas, das autoridades judiciárias e, fundamentalmente, também dos clubes. Os promotores assumem uma grande responsabilidade neste âmbito e devem ser chamados à responsabilidade no âmbito desta prevenção da violência no âmbito do desporto. E apoiando-me outra vez na gíria do futebol e do desporto em geral, a solução, no nosso entendimento, passará muito por jogar em equipa. Agora sim, obrigado e desculpem lá este... Obrigado, Sr. Comissário. Bom, estamos muito atrasados, mas tendo em conta esta sala cheia, eu não queria deixar de dar a oportunidade a 2, 3 questões no máximo. Pronto, 2 questões. Se alguém quer pedir a palavra. Portanto, dissemos 2 em vez de 3, mas não quer dizer que não seja nenhuma. claro, Sr. Professor. E é precisamente relativamente à última intervenção e relativamente ao Sr. Major da GNR, apresenta são 2 questões numa. Rapidamente, relativamente à sua intervenção, gostava de perceber porque entende que a exclusão tem uma dimensão de ressocialização. Prevejo o que é que me vai dizer, mas gostava de perceber qual é o racional. Relativamente à intervenção sobre os números apresentados da GNR, creio que no diapositivo que apresentou tem um número de incidentes, mas presumo, salvo erro, que não tem o número de jogos policiados. Pronto, era isso. Também sei o número de eventos policiados, que estes incidentes são apenas registados naquilo que são os eventos policiados, porque, de certo, há mais incidentes que não são registados, uma vez que a Força de Segurança acaba por não estar presente numa perspectiva que não tem registro propriamente dito, mas que não deixou de ocorrer. Estamos na ordem dos 16.900 e qualquer coisa de incidentes. De facto, a casuística de eventos policiados, peço desculpa. De facto, a casuística aqui não transmite uma dimensão de preocupação em termos estatísticos, mas existe essa casuística e, como tal, fala-se apenas na casuística porque é essa que nós pretendemos tratar e prevenir que aconteça propriamente dito, independentemente do número de policiamentos efetuados. Relativamente à questão, nós olhamos para a questão das medidas de interdição como uma resposta da Justiça. Ao fim e ao cabo, o adepto que é interdito de acesso ao recinto desportivo vê naquela medida uma resposta da Justiça relativamente a um comportamento que é sancionado e que não tem lugar no evento desportivo, naquele que é o desporto que nós ambicionamos que exista na nossa realidade. E como tal, sendo uma resposta de justiça, parece-me que também funciona mais até numa lógica de reeducação do que propriamente de ressocialização. Mas é a resposta que é dada relativamente àquele tipo de comportamento que não tem lugar no espaço do desporto.
Essa é a nossa leitura. Desculpa, só para complementar, também dizer que no Reino Unido esses números estavam estudados, a percentagem muito elevada de adeptos sujeitos às medidas, que eram de longa duração, na moderação do seu comportamento no futuro, precisamente porque lhes estavam a tirar aquilo que eles mais amavam. Aquele ritual de estar lá nos jogos fim de semana após fim de semana. Portanto, para também evitar ficarem novamente privados dessa paixão, moderarem então o comportamento no futuro. E, portanto, é essa a perspectiva também. Sr. Major, quer dizer... Também pegando um pouco nisto e partilhar aquilo que é também a minha visão e também estando atento àquilo que foi a apresentação do Sr. Professor, de facto eu não vejo como um problema. O Sr. Professor põe o tónus naquilo que é a inclusão dos adeptos e nós estamos a pôr o tónus naquilo que é a exclusão dos adeptos. De facto, para mim são compatíveis, porque o que está aqui em causa é que nós acabamos por querer interditá-los de entrar em recintos esportivos numa lógica de procurar eliminar a fonte do problema. Depois falta a consequência dessa situação, que é de facto criar estratégias para depois incluir esses mesmos adeptos para que não seja reincidente as condutas posteriormente. O que não quer dizer que de facto seja incompatível e que as duas dimensões não possam estar na mesma equação. Eu não tenho essa visão, eu sou a favor da exclusão em alguns casos, atenção. Ok, ótimo. Pronto, no fundo também um pouco aquilo apoiado naquilo que eu, pelo menos a percepção que me deu, que estive aqui sentado a ouvir o seu professor, e para que não fique efetivamente a ideia que me parece que possa ser errada eventualmente, de que nós, forças de segurança, apostamos numa tónica de exclusão dos adeptos e na perspectiva teórica e dos estudos, fala sim naquilo que é a perspectiva da inclusão dos adeptos e não da exclusão. Mas pronto, pode ter sido efetivamente também um mal-entendido da minha parte. Okay? Há alguns que têm de ser excluídos, não estou por isso de fora, mas pelo contrário. A situação dos casuals, que é mais grave, precisa de medidas mais progressivas, não é? Obrigado. Eu queria aproveitar muito rapidamente para fazer uma questão ao professor relativamente ao tema da inclusão, em que de facto concordamos com a necessidade de ter um diálogo com os adeptos, a incluí-los nos processos de tomada de decisão, na produção legislativa, mas identificamos um problema que é de facto não conseguir encontrar interlocutores qualificados. A nossa visão, e falo um bocadinho em nome da PSP, é que muitas das vezes quem se chega à frente são pessoas com uma agenda muito própria e que não representam o adepto, portanto, muitas vezes representam o JOGOA e agora até tem acontecido aparecerem algumas organizações mais ou menos bem estruturadas e com bons conhecimentos até jurídicos, mas que na prática são federações de grupos organizados de adeptos, que é legítimo, obviamente, mas que não representam todo o universo de adeptos e muitas vezes têm uma agenda muito própria que tem a ver com tanto fugir e de facto ao controle, à repressão daqueles casos que são adequados. A sugestão ou o contributo que lhe pedimos era de qual é a melhor, que recursos temos à nossa disposição para conseguir ter um interlocutor privilegiado que seja parte da solução. Sabemos quem estamos a falar, não é? Sim. Sabemos claramente quem estamos a falar e até quem são as pessoas. É curioso, eu concordo com tudo o que diz, no sentido em que não há neste momento institucionalizada uma associação de nível nacional como há noutros países que se possa considerar como representativa da generalidade dos adeptos, mas existe neste momento a APDA. Vamos pôr as coisas, que é a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, digamos assim, todos sabemos quem são as pessoas. Quando me fala que a APDA tem uma agenda própria para a defesa dos JOGOA, eu até concordo, em alguns casos, mas eu pergunto-me se a defesa, se há assim tanta diferença. Ou melhor, devolvo a questão desta forma. Serão os JOGOAs inabilitados para uma aceitação como sendo adeptos? Não,
a questão não é essa. A questão é que, por exemplo, muitas das vezes o foco está virado não no... Por exemplo, uma das coisas que é a narrativa de muitos dos Goa, que foi aqui demonstrada, é aquele movimento All Cops Are Bastards, não é? Portanto, é uma coisa que é gira, o pessoal mesmo que o pai seja polícia, se andar lá, vai usar essas t-shirts e essas coisas todas. É, muitas das vezes, a falta de visão ou de questões relacionadas com o serviço, a exigência relativamente ao tratamento que é feito, não só pela polícia, mas por motores, e um foco sobretudo focado na defesa, que eu volto a dizer, é legítima, tem todo o direito de achar que é justo ou injusto. A questão do cartão de adepto foi muito bem sucedida, portanto, todo o que fizeram para conseguir depois que fosse revogado, mas é este foco nas medidas que têm a ver com a segurança e não noutras que me pareceriam mais evidentes, se calhar é um viés meu, eventualmente, mas que relacionadas com o serviço em geral. Portanto, vemos combater as questões de segurança e estas questões de serviço que temos falado, de própria segurança, muitas vezes são deitadas para trás, quando se calhar, diria eu, como adepto, seriam se calhar as que interessariam mais e que as outras iriam entroncar. É neste sentido, e volto a dizer, acho que falamos com eles, acho que é legítima, faz todo o sentido, precisaria haver de mais alguém, se calhar. Eu estou de acordo com tudo o que disse, e porque entendo também que da PDA, em alguns contextos, é óbvio que existe uma defesa de uma posição muito concreta e específica. Ouço os argumentos deles também, porque eu felizmente tenho interlocutores em todas as áreas, sou quase que uma zona cinzenta que ouve toda a gente, porque me procuro ouvir toda a gente, mas também me tem, da parte deles, chegado, recordo-me, por exemplo, das condições num estádio específico, que é o estádio do Vitória de Guimarães, na zona especial onde estão os adeptos. Enfim, as reclamações que eu vi aí foram específicas das condições muito concretas de WC, de acesso ao bar, e até no Estádio do Dragão, a zona especial de condições de adeptos tem condições claramente piores do que as que tinha anteriormente. Mas isso falo aí pela minha própria experiência, que é o lugar que eu ocupo. Mas eu não excluiria essa vertente, à qual eu também tenho ouvido ecos, não é? Mas isso é uma conversa muito longa, porque é óbvio que em todos estes diálogos temos atores estratégicos. Toda a gente tem uma estratégia e toda a sua agenda pessoal, toda a sua agenda institucional. Isso é de todas as partes, obviamente. Muito obrigado, professor. Dado o adiantado a hora, vamos ter de encerrar esta sessão. Muito obrigado a todos, aos palestrantes e ao público. Um bem-aja.